Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os 7 raios, quais são as qualidades e atributos de cada um deles, e como que a gente pode desenvolver essas qualidades e atributos dentro de nós e ancorá-las no nosso corpo físico através dos chakras, né? Cada um desses 7 raios está associado a um dos 7 chakras, então eu vou falar sobre isso na associação com os centros no corpo físico no qual essas energias são ancoradas, né? Então, o primeiro raio é o raio azul. Eu estou apresentando essas imagens que estão no livro de decretos, né? Que eu já mostrei em outros vídeos, né? Orações, meditações e decretos dinâmicos. No início de cada sessão, nesse livro você tem uma sessão de decretos iniciais, aí você tem uma sessão dedicada a cada um dos 7 raios, né? E no início de cada uma dessas sessões tem uma página mostrando quais são os atributos do raio e mostrando o desenho, né, que a gente pode visualizar sobreposto ao chakra correspondente. No caso do primeiro raio, é o chakra da garganta, né? A gente pode pensar na frase, no princípio era o verbo, né? Quer dizer, o verbo, que é a voz, como criador, como aquilo que inicia, né? Que dá o comando. Então, esse primeiro raio, ele traz os atributos de ordenamento, de perfeição, da vontade de Deus, fé e proteção. É um raio vinculado ao poder de Deus, né? E é esse poder que, através da palavra falada, a gente exercita na oração, coloca em marcha utilizando a voz. E quando a gente diz, por exemplo, a palavra tem poder, a gente está falando exatamente sobre um atributo do primeiro raio, o raio azul, que fica ancorado justamente no nosso chakra da garganta. Para a gente poder desenvolver o poder de Deus no nosso ser, portanto, a gente tem que fazer bom uso sempre da nossa fala. A gente tem que aprender a silenciar, a não praticar qualquer tipo de fala vã, maledicência, crítica, condenação, todas essas coisas são mau uso do chakra da garganta e isso faz com que o poder de Deus dentro de nós diminua, né? Então, para a gente poder ter o poder de Deus sendo dado a nós, a gente precisa exercitar a nossa autodisciplina, o ordenamento interno que nos permite não nos envolver com atividades que seriam um mau uso da fala, para que Deus nos olhe e veja que estamos habilitados a receber o seu poder, porque faremos bom uso dele, né? E qual que é o melhor uso que a gente pode fazer desse poder? É exercitá-lo através da palavra falada, da oração, do decreto. Então, nesse livro de decretos, a gente tem todos os decretos que a gente pode utilizar para colocar esse poder em ação para realizar o bem perante não só a nós mesmos, mas a toda a humanidade, né? Então, primeiro raio, raio azul, ligado ao chakra da garganta, trazendo os atributos da proteção, da perfeição, da vontade de Deus, da ordem, da fé. O segundo raio, os 3 primeiros raios, eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo, compõem a chama trina, né? Que são os 3 primeiros, são os raios que estão ancorados no nosso coração. E aí, eu vou falar sobre isso mais pra frente, porque agora vai confundir mais do que ajudar, mas mais pra frente no vídeo eu retomo essa ideia. O segundo raio é o raio da iluminação, o raio amarelo, dourado. E esse raio ele fica ancorado no topo da nossa cabeça, no chakra da coroa. Isso que é representado nos santos, que tem aquela aura dourada ao redor da cabeça, né? Isso é um atributo do segundo raio, que é a realização da mente de Deus, né? A mente do Cristo, que habitando corporeamente no ser que desenvolveu a sua sabedoria a ponto de se elevar a ponto de receber a sabedoria da mente superior de Deus, né? Então ele é o raio da iluminação, sobretudo ligado ao campo mental, né? Ligado à mente divina iluminada, à sabedoria, à educação. E ele é o raio que traz também o discernimento, né? A gente poder discernir aquilo que é certo e que é errado, a gente ter uma ação correta, equilibrada. Traz esse atributo de equilíbrio também, equilíbrio mental. E foi o raio, por exemplo, no qual o Gautama Buda se desenvolveu muito.
assim como vários outros mestres, né? Mas ele trazia esse atributo de equilíbrio mental, que é uma característica do raio dourado, né? Amarelo ou dourado. Então esse é o segundo raio, ligado ao chakra da coroa, raio amarelo. Cada um desses raios, como eu falei no outro vídeo, tem um dirigente, né, que é o mestre ascenso responsável por aquele raio. Tem um arcanjo e uma arqueia, que são um masculino e feminino, né, que são os comandantes das legiões angélicas daquele raio, que são inúmeros anjos, né, e os Elohim, que são os construtores das formas. Isso eu já falei um pouco no vídeo anterior sobre a estrutura da Fraternidade Branca, vocês podem assistir lá, não vou ficar me demorando muito. Mas eu não vou citar todos esses seres, porque também ia fazer o vídeo se estender muito e não faz tanto sentido apenas citar o nome daquele ser sem explicar quem ele é, o que ele faz. Então, eu vou apenas falar sobre as qualidades dos raios e quem tiver mais interesse em aprofundar isso, saber quem são os dirigentes de cada raio e tal, pode buscar nesse livro aqui, Senhores dos Sete Raios, ou no livro que eu citei no outro vídeo também, Os Mestres e os Seus Retiros, que lá fala sobre todos os mestres, é como se fosse uma enciclopédia, assim. Então vamos prosseguir. Isso foi o raio dourado, né, que está ligado ao nosso campo mental, ao topo da cabeça, a iluminação, sabedoria, equilíbrio. Então a gente tem o primeiro raio, que é o raio do poder, da ordem, da vontade de Deus, e ele precisa ser equilibrado por essa característica de mente equilibrada, né, de discernimento, de ponderação, iluminação mental. E por fim a gente tem o raio rosa, que é o raio do amor divino, né, da devoção, e esse raio ele fica ancorado no nosso coração. Essa imagem que a gente pode visualizar sobreposta ao chakra do nosso coração, né? Com 12 pétalas. E, bom, como eu disse, esse raio ele traz os atributos do amor divino, da devoção, da adoração a Deus, né? E ele é um raio por meio do qual a gente conquista um discernimento da energia, porque a gente passa a ver pelo nosso coração, pela energia que emana do nosso coração de amor, de devoção a Deus, a gente passa a identificar as energias que não são de acordo com isso, né? Então ele é o raio por meio do qual nós podemos discernir os espíritos, né? Se não me engano foi Paulo, né, que disse que nós deveríamos discernir os espíritos, né? Que nós deveríamos provar os espíritos para ver quais espíritos são bons e quais são os ruins. Isso está na Bíblia. E a forma de realizar isso é por meio de uma visão do coração, da leitura da energia que o desenvolvimento dessa energia do raio rosa possibilita. Então, quanto mais amor, mais devoção a Deus, mais adoração nós tivermos ao amor supremo do universo, do nosso Deus, mais a gente consegue identificar por meio da energia, da leitura da energia, e não do aspecto superficial, mas do aspecto mais profundo, que é a energia que está por detrás de cada manifestação. A gente consegue ler aquela energia e perceber quando é uma questão, um espírito impuro, um espírito anticrístico. Então é por meio do amor sempre, né? Então, como eu disse, o primeiro raio traz uma energia mais forte, né, de ordenamento, de iniciar, da vontade de Deus, de fé, do comando da palavra. Aí o segundo raio ele vem trazendo o equilíbrio mental, ponderação, a mente iluminada, né? E por fim o terceiro raio vem trazendo o amor, né, trazendo a devoção. Então é como se o segundo raio estivesse no meio, no centro, né, sendo o equilíbrio, e o primeiro raio tivesse uma polaridade mais masculina, mais forte, assim, e o terceiro raio, que é o raio do amor, equilibrasse isso numa polaridade mais feminina, mais de devoção, de adoração, né? Para a gente realmente conquistar o equilíbrio pleno interno, nós temos que ter essas três energias perfeitamente equilibradas. É isso que eu estava falando anteriormente sobre a chama trina, né? Eu já mencionei isso em outro vídeo também, mas vou mostrar a imagem aqui. A chama trina, ela é algo que fica no que é dito a câmara secreta do nosso coração, que é como se fosse um oitavo chakra, assim. E lá a gente pode visualizar essa imagem, que é a imagem desses três primeiros raios, dessas três primeiras chamas, né? Oriundas desses raios, ancoradas no nosso coração, em perfeito equilíbrio. Quando nós temos esse perfeito equilíbrio, nós começamos a trabalhar em direção do quarto raio, que é o raio que traz o atributo da ascensão, né? É o raio branco. Então, para a gente realizar a ascensão, que é a meta, né, que eu tenho dito em todos os vídeos aqui, que é a meta de ascender de volta a Deus,
se dá por meio do quarto raio. Para a gente entrar nas iniciações do quarto raio, a gente precisa ter a chama trina no nosso coração equilibrada. Esses 3 primeiros raios precisam estar em equilíbrio perfeito. A gente não pode nem ter um excesso de força de vontade, de poder da fé, que não esteja equilibrado por um amor divino. Enfim, nenhum desses 3 raios pode estar em desequilíbrio em relação aos outros, né? A gente tem que ter o perfeito equilíbrio do poder de Deus, da sabedoria de Deus e do amor de Deus, que são representados por esses 3 primeiros raios. E então a gente entra no quarto raio, né? Se nós pensarmos que são 7 raios, o quarto ele está justamente ao centro, né? Ele é o raio que sintetiza todos os raios, ele é o raio por meio do qual a gente realiza a preparação da nossa alma para podermos ascender. Então, esse é o raio, essa é a imagem que a gente pode visualizar. Nesse raio ele está ligado ao nosso chakra da base, o primeiro chakra lá na base da espinha, que vocês não estão vendo aqui no vídeo, mas lá embaixo, né, na base da espinha. E por que esse raio também está ligado à ideia de pureza, né, da purificação que nós precisamos fazer para podermos ascender, e ligado ao alinhamento dos corpos inferiores e à ascensão, né? Ele também é dito como sendo o raio da Mãe Divina, né? Então, por isso ele é ancorado na base da espinha, porque significa trazer tudo aquilo que é espiritual, a realidade mais perfeita do nosso ser, até a realidade mais inferior do nosso ser, né? Que é o nosso corpo físico, a base da espinha, que é o chakra inferior, né? O primeiro deles, e ancorar ali os padrões perfeitos de Deus que permitem que nossos corpos se purifiquem e que a matéria reflita aquilo que a gente é em espírito, né? O eu sou o que eu sou. Então, ancorar esses raios na matéria. Por isso são 4 pétalas, né? Que são representativos da materialidade, né? Vocês podem pensar, por exemplo, norte e sul, leste e oeste, né? A cruz. Toda essa simbologia do número 4 está ligado à matéria, né? E mater, matéria, mãe, né? Mater. Então, por isso ligado à Mãe Divina. A matéria sendo enxergada como uma manifestação da Mãe Divina, né? Para que isso realmente possa se manifestar, a gente precisa purificar os nossos corpos inferiores para que eles possam realmente refletir, ser um cálice esvaziado, um cálice perfeito, né? Ser a perfeição do feminino divino, né? Que é esse cálice vazio que recebe o Espírito de Deus, né? Por isso, esse chakra está ligado à energia feminina, à energia da Mãe Divina, né? Que nós precisamos realizar esse processo de purificação, de tirar tudo que está no caminho, toda e qualquer impureza que esteja dentro do nosso cálice, esvaziar ele, para que nós possamos ter um cálice perfeito, perfeitamente vazio para receber o Espírito de Deus, né? Então essa é a característica do raio branco, né? Que é o raio por meio do qual nós realizamos a nossa ascensão, ancorado na base da espinha. Então, em seguida nós temos o 5º raio, que é o raio verde. Esse raio está ligado ao nosso chakra do terceiro olho, né? Da nossa visão interior. E ligado à precipitação. O que é a precipitação? A precipitação é a energia que por meio da qual nós podemos colocar um processo em marcha que resulta numa materialização. Então, através de um pensamento, a gente criar uma materialização, né? Isso é precipitação. Tudo aquilo que é criado na matéria partiu de um comando divino, né? Faça-se a luz, e esse comando divino vai descendo em níveis, né? E sendo executado pelos emissários de Deus. Eu mencionei isso em outro vídeo também, os Elohim. E essa energia, faça-se a luz então é precipitada e se torna uma manifestação material, né? Isso é precipitação. Então o raio verde está muito ligado a essa ideia de precipitação. Está ligado à abundância, verdade, cura, ciência, consagração. E ele é o raio no qual servia a Mãe Maria, né? Servia e serve, né? Mãe Maria. E é um raio, portanto, que traz esse atributo também do conceito imaculado, né? Que Maria preservava no seu coração. O que é o conceito imaculado? Como eu falei, esse raio está ligado ao nosso terceiro olho, né? Então, o conceito imaculado é a gente manter uma visão pura. Jesus também pregou sobre isso quando falou: se a sua visão for limpa, todo o seu corpo será luz, né?
talvez não sejam essas exatas palavras, estou citando de cabeça, mas ele falou sobre isso, sobre a necessidade de a gente ter uma pureza na visão. E ele também falou sobre isso quando falou sobre, falou para não julgarmos os nossos irmãos, para tirarmos primeiro a viga que tem diante do nosso próprio olho, antes de querermos tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Por que ele utilizava essa metáfora do olho? Porque ele estava pregando justamente sobre esse atributo do olho onividente de Deus, do conceito imaculado de Deus, que é nós visualizarmos apenas a perfeição em tudo que existe. Então Maria ensinava e ministrava isso para Jesus desde sua infância, né? Porque ela já tinha um desenvolvimento muito grande nesses atributos do raio verde. Então ele aprendeu isso com ela e desenvolveu isso na sua caminhada também, que é o raio por meio do qual a gente pode visualizar apenas a perfeição em tudo que existe, né? Desenvolver esse atributo do terceiro e ancorar esse atributo no nosso terceiro olho, para que nós não vejamos os defeitos nas pessoas, para que nós não focalizemos a nossa visão naquilo que é imperfeito. Porque qual que é a compreensão que está por detrás disso? Aquilo que nós visualizarmos, nós estaremos contribuindo para precipitar, para criar. Então, se nós visualizarmos o defeito no outro, nós estaremos aumentando, contribuindo com a nossa energia, com a nossa atenção, que é Deus em ação dentro de nós. Tudo aquilo que a gente dá a nossa atenção, nós estamos alimentando, né? Com a nossa energia divina. Então, se nós dermos nossa atenção para aquilo que é imperfeito no irmão, nós estaremos alimentando aquele processo de imperfeição, né? Nós estaremos dificultando ainda mais para aquele irmão que ele consiga se libertar daquelas imperfeições, por mais que elas sejam reais, né? De um certo nível. Muito melhor, como um serviço de caridade, de ajuda àquele irmão, seria nós enxergarmos a perfeição naquele ser, porque todo ser tem um atributo, nós que estamos aqui, né, temos um certo aspecto de imperfeição, de que estamos trabalhando para purificar, mas nós temos dentro de nós também o nosso eu divino, né? Então, se nós conseguirmos visualizar esse eu divino no outro, nós estaremos fazendo um serviço maravilhoso para a precipitação daquele eu divino materializado naquele ser, né? Então é isso que o raio verde trabalha, né? O raio verde também está muito ligado à ciência, a todas essas coisas que vêm por meio desse atributo da precipitação, né? Então, a ciência ela vem sempre como algo que é a manifestação de uma ideia divina no reino material, como uma ferramenta, um instrumento para que nós possamos viver melhor, ter mais abundância, que também é um atributo do quinto raio, né? Então, o quinto raio, acho que o que eu acho que é mais importante nós mantermos é essa ideia da visão perfeita, né? Um dos seres do quinto raio é o Elohim Cyclopia, que é o olho onividente de Deus, né? É aquele olho que vocês podem ver, por exemplo, na nota do dólar, né? Tem aquele triângulo com o olho ao centro. Aquilo ali é um símbolo muito antigo das escolas de mistérios, né? Que esteve na fundação dos Estados Unidos e foi uma intervenção desse ser, justamente, Cyclopia, que é um ser da fraternidade branca, que auxiliou os patronos, né, dos Estados Unidos para... Isso é apenas uma curiosidade, né, que eu estou falando de passagem, mas tem a ver com essa questão da abundância, né? Então, ancorar a visão perfeita, se vocês forem ler, por exemplo, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, ela traz muito esses atributos da fraternidade, né? Nos ensinamentos da fraternidade branca é apontado que Saint Germain foi o grande responsável assim por guiar todos aqueles seres que estavam fazendo a Declaração da Independência e tal. Então, tem uma energia muito potente da fraternidade ali na raiz, no surgimento dos Estados Unidos, né? E onde tem um plano divino muito belo a ser realizado, também é onde tem a maior intervenção das forças sinistras, né? Das forças anticrísticas. Então, os Estados Unidos ele vive assim uma grande batalha, né, até os dias de hoje, para conseguir realizar aquilo que foi fixado na sua fundação e ser realmente o centro a partir do qual a grande era de ouro que está sendo preparada por Saint Germain vai se manifestar e se espalhar para todo mundo, né? Por isso ele tem uma posição central no mundo de hoje. Bom, isso foi só uma curiosidade, né? Mas eu estava falando sobre o olho onividente de Deus, né, que é aquela imagem, né, do olho ao meio de um triângulo, né? Ancorando a visão perfeita de Deus, o conceito imaculado. Quando a gente ancora esse conceito, a gente manifesta a abundância de Deus, né? Aquilo que Deus realmente deseja para a manifestação, que é a abundância, a plenitude, tudo que é belo e perfeito. Não só no sentido de dinheiro, de material,
mas também nesse sentido, né? Tudo aquilo que parte de uma realidade mais elevada espiritual se reflete na realidade material com a precipitação daquilo que Deus deseja para que nós tenhamos, né? Abundância, prosperidade. E é o raio também vinculado à cura, que é por meio dessa visualização da saúde perfeita que nós superamos qualquer doença, né? Se você visualiza o seu corpo em saúde perfeita, você está eliminando qualquer padrão de doença, porque onde tem a saúde perfeita, não pode ter a doença, né? É da mesma forma que se você entrasse numa sala escura e acendesse o interruptor de luz. Não tem como a escuridão permanecer lá se a luz entrou, né? Então é a mesma coisa essa questão do raio verde relacionado à cura. Fiz um vídeo só sobre a cura, se vocês quiserem assistir lá também, fala bastante sobre essa questões da cura. Inclusive com ferramentas práticas de decretos que podemos dar para trabalhar a cura. Então, vou seguir para o próximo raio, que já estou estendendo um pouquinho, né? O sexto raio aqui é o raio da ressurreição, é o raio púrpura dourado, ou às vezes é dito rubi dourado. É uma coloração, se vocês forem ver no livro de decretos, acho que essa cor aqui reflete bem, assim. Uma espécie de pêssego, assim, laranja, rubi dourado. Pela visão interna que vocês podem realmente ver o que é como que é a cor desse raio, porque é uma cor vibrante, assim, é como se fosse um rubi, um dourado puxado pro púrpura, aqui como é dito, né, ou rubi, enfim, uma cor muito especial. E são aqui no livro estão os decretos de ressurreição, né? Esse é o raio, por exemplo, no qual Jesus trabalhava, né? Trabalhou muito, manifestou esse atributo da ressurreição fisicamente, né? E ele é um raio que está muito ligado às questões do serviço abnegado, do sacrifício, do ministério, né? De instruir as outras almas, serviço. Então, todas aquelas coisas que tem a ver com a gente renunciar assim aos nossos desejos individuais para servir ao outro, né? E Jesus manifestou isso abundantemente, né? E de uma forma muito bela na sua missão. E é um grande mestre desse raio, né? Do raio rubi dourado, sexto raio. E é o raio pelo meio do qual nós podemos alcançar a nossa ressurreição também. O que seria a nossa ressurreição? Seria nós pregarmos todos os nossos aspectos inferiores na cruz da matéria, que é aqui onde estamos, né? Vivendo nos 4 reinos da matéria, né? Com os nossos 4 corpos inferiores, nessa realidade material, e oferecermos nessa cruz da matéria. O que seria a cruz da matéria? Seria as dificuldades, os desafios, os sofrimentos que a gente passa diariamente, por meio dos quais nós evoluímos e nós nos purificamos, né? Então, a cada acontecimento, às vezes um pouco difícil, sofrido que nós temos, nós estamos sendo crucificados dia após dia na cruz dessa matéria que vivenciamos aqui, para podermos obter a nossa ressurreição. Então, por meio do raio rubi, que é o serviço ao outro, o serviço desinteressado, a abnegação, o sacrifício, que nós vamos obter a ressurreição. Sacrifício dos nossos aspectos inferiores. A cada momento que nós recebemos um retorno kármico, por exemplo, de alguma coisa que nós tenderíamos a qualificar de ruim na nossa vida, mas que nós percebemos, não, isso voltou para mim para que eu me purifique. Então, a gente oferece aquilo como a nossa morte na cruz da matéria, né? Então, sim, a gente agradece ao Pai por ter permitido que nós resgatássemos aquela energia que ficou acumulada no nosso ser e que precisaria ser purificada para que possamos realmente obter a nossa ressurreição para a vida eterna, né? Que possamos renascer dentro daquilo que nós realmente somos. Eu sou o que eu sou, nosso Cristo interior. Então foi isso que Jesus demonstrou materialmente para que nós pudéssemos ter um exemplo muito concreto do que se processa nos níveis internos da alma em busca de ascender. Então, após nós realizarmos a nossa ressurreição, nós podemos então ascender a Deus, né? Então, aquele que completa as suas iniciações no raio rubi passa então a estar apto a entrar nas iniciações do raio branco, né, que é o raio da ascensão. Nem sempre essas coisas acontecem assim, né? Termina um para começar o outro, né? No plano interno, a
as questões relacionadas ao tempo são um pouco diferentes, né? Não tem tanta essa questão de tempo linear. No entanto, a gente vai sendo iniciado e as iniciações do raio rubi, elas potencializam a capacidade e o preparo do discípulo para ele poder se iniciar no raio branco, né? E, por fim, nós temos o raio violeta, que eu já falei sobre a chama violeta em outro vídeo, né? O raio rubi, eu não falei sobre o chakra, né? O chakra no qual fica ancorado o raio rubi é o nosso chakra do estômago, né? O plexo solar. E é por meio desse chakra que flui as bênçãos, né? As dádivas do serviço. Então, ele quando Jesus falava sobre a água da palavra que fluía por seu intermédio, essa é uma energia, ele estava se referindo a uma energia, né, de bênçãos, assim, que fluía por intermédio da conexão entre o chakra da garganta, que emitia a palavra, e o chakra do plexo solar, que fazia fluir essa energia àqueles que estavam aptos a receber aquelas bênçãos, né? Então, é um fluxo de energia que Jesus identificou com essa questão da água, né? Então você tem o lado da palavra falada no raio azul, que é um atributo mais intenso, mais do fogo, né, de Deus, assim. E você tem a contrapartida disso como oferta, que flui através do chakra do plexo solar, né? Que flui como uma água da palavra, né? Aquela água que conforta, que mata a sede daqueles que estão trilhando os caminhos do deserto há tanto tempo, né? Essa simbologia que Jesus procurou demonstrar por meio dessa metáfora. E por fim, o raio violeta, que é o raio vinculado à ideia de transmutação, né? Que significa nós resgatarmos a essência divina que existe em cada energia, né? Então, se a gente cria uma energia mal qualificada, algo ruim, um pecado, alguma coisa que fica registrada no nosso campo, é por meio do raio violeta que nós podemos penetrar aquela densidade, aquela casca de energia densa que ficou consolidada ali. O raio violeta ele vai e penetra aquela casca e vai no centro daquela energia, porque a essência de tudo que existe é Deus, né? Então, nós utilizamos num certo momento do tempo aquela energia divina que flui para nós constantemente para criar uma forma imperfeita. E com isso nós aprisionamos aquela energia divina dentro de uma forma imperfeita, né? E aí o que o raio violeta faz? O raio violeta ele vai lá, ele penetra essa densidade, essa casca de energia imperfeita para resgatar aquela energia divina que está ali no centro e retornar ela à sua pureza original, retornar ela aos nossos corpos superiores, né? Aquilo que nós realmente somos. E é isso que significa a transmutação. Transmutação ela é o resgate dessa energia divina que ficou aprisionada numa forma imperfeita. Então esse raio ele também está vinculado à ideia de libertação, né? De liberdade, de perdão, né? Porque para fazer isso nós temos que nos perdoar de termos incorrido naquele ato e realmente aceitar o perdão de Deus, né? Que quer que nós purifiquemos aquilo e nos libertemos. Está ligado à ideia de misericórdia também, né? Misericórdia, perdão, liberdade, ligado à ideia de justiça também. E o raio violeta ele fica ancorado no nosso chakra, nosso segundo chakra, né? Que é o chakra da alma, que é chamado chakra da alma. Em algumas vertentes eles chamam de chakra sexual, mas não é o melhor nome, né? Porque, na verdade, isso é referido como o chakra da alma nos ensinamentos dos mestres ascensos, né? Onde ficam ancorados os nossos padrões da alma. Por isso que é um chakra relacionado à ideia de transmutação, porque tudo aquilo que nós criamos na nossa alma no passado e que ficou registrado ali nos nossos corpos inferiores, né? Ele precisa ser transmutado. Então, no nosso chakra da alma, nós precisamos invocar o raio violeta para que as energias do passado sejam transmutadas, né? Todas as energias que ficaram guardadas na nossa alma, né? E aí, com isso, nós obtemos a nossa liberdade, né? Que é um atributo que é representado pelo raio violeta também. Então é isso, foi uma passagem rápida assim pelos 7 raios, falando um pouquinho sobre cada um deles. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que quiserem fazer, por favor, postem aqui nos comentários, né? Estarei plenamente aberto aí, com todo prazer para responder qualquer dúvida. Se quiserem referências de materiais também para aprofundar o estudo em qualquer um dos 7 raios, também podem fazer uma pergunta aqui, mas eu vou dar uma passada rápida. Como eu falei já, tinha esse livro dos Senhores dos 7 Raios, ele é um ótimo jeito de você ter uma iniciação, assim, um começo
em cada um desses 7 raios, né? Porque fala sobre os 7, né? Fala sobre os dirigentes dos 7 raios. Então é um jeito de você absorver um pouquinho da energia de cada um desses raios. Enquanto você ainda não tenha o entendimento mais direto assim de qual que é o raio que você realmente precisa estar trabalhando mais nesse momento, né? Isso vai sendo esclarecido ao longo do tempo, conforme nós vamos progredindo, né? Então não é uma coisa que qualquer um, não é qualquer coisa que ninguém tenha que ter uma pressa assim para dizer, ah, não, meu raio é tal, porque isso, na verdade, tudo bem, nós temos uma afinidade maior às vezes com um raio ou com outro, mas nós temos que desenvolver todos esses atributos, né? E vai ter momentos da nossa caminhada que nós vamos ter que desenvolver mais um atributo, mais outro. Então, sim, nós temos um raio de maior afinidade, mas também temos que nos manter abertos sempre para perceber qual que é o raio que precisa ser trabalhado naquele momento, né? Quais são os desafios que a nossa alma está passando em cada momento e qual que é o raio que vai prover aquela energia que vai nos fazer triunfar sobre aqueles desafios, né? Então vou falar rapidamente alguns livros que trazem mais fortemente a energia de um dos raios, né? Um deles é esse aqui, o primeiro raio, é esse aqui, o Discípulo e a Senda, que são ensinamentos do Mestre Almoria, que é o dirigente desse primeiro raio. São ensinamentos assim preciosíssimos sobre como o discípulo pode se disciplinar, organizar a sua vida para estar mais em alinhamento com a vontade de Deus, né? Então ele é um livro bem de direcionamento, de alinhamento, de disciplina. Aqueles que estiverem buscando isso, buscando ter mais disciplina, se alinhar melhor com a vontade de Deus, esse é um ótimo livro para essa questão. Em seguida nós temos o raio dourado, amarelo, né? Eu recomendaria esse livro aqui, O Poder da Aura, que foi dado pelo Mestre Kutumi. O Mestre Kutumi, em uma de suas encarnações, foi São Francisco de Assis. Ele é um mestre do Raio Dourado, ele foi Chohan, o dirigente do Raio Dourado por muito tempo, até algum tempo atrás, quando assumiu o cargo de instrutor mundial juntamente com Jesus. Então hoje Jesus e Kutumi eles são os instrutores mundiais, eles têm um cargo de instruir os discípulos, né? E então um outro mestre do Raio Dourado, o Senhor Lanto, assumiu o cargo de Chohan do segundo raio. Esse aqui é um livro muito curtinho, aqui, acho que não chega a ter 100 páginas, mas traz assim, ensinamentos muito preciosos, muito assertivos, muito belos assim, do Mestre Kutumi, sobre como nós podemos aperfeiçoar a nossa aura para que ela reflita melhor os pensamentos perfeitos de Deus, a energia perfeita de Deus, né? Então, o assunto do livro é relacionado à aura, né? Que é uma coisa que está relacionada a todos os chakras, né? Não só ao chakra do topo da cabeça, que seria o chakra relacionado ao raio dourado, né? No entanto, como o Kutumi é um mestre do raio dourado, ele traz uma potência muito forte desse raio e a gente consegue, através da leitura desse livro, absorver como funciona essa mente perfeita do Cristo, né? Com os padrões perfeitos de pensamento que estão ali, o equilíbrio que isso proporciona, tanto no campo mental quanto no campo emocional. É um livro, assim, preciosíssimo, muito bonito, que eu recomendo fortemente àqueles que quiserem desenvolver essas características da mente de Deus, da mente crística, né, do equilíbrio mental e todos esses atributos do segundo raio. Esse livro Poder da Aura, na verdade, ele faz parte de uma série de 2 livros. Nos Estados Unidos foi publicado como um livro só, né, pelo mestre Kutumi e pelo mestre Joku, que é um mestre do terceiro raio. Então esses 2 livros eles andam meio juntos, né? Um mais ligado ao segundo raio, que é do Mestre Kutumi. Esse aqui a gente deve ler primeiro, porque ele é mais simples, é uma questão de início, né, do começo, assim, do tratado que eles fazem sobre a aura humana. E aí, posteriormente, o Mestre Joku, que é o mestre do terceiro raio, ele fala mais sobre o assunto, é um livro um pouco mais longo, né? E esse aqui se chama O Fortalecimento da Aura. Mas é como se fosse o mesmo livro, né? Como eu disse, lá nos Estados Unidos foi editado como um livro só. E esse livro já é um livro dado por um mestre do terceiro raio, né, que é o mestre Joku. Ele não é o dirigente do terceiro raio, mas é um mestre que trabalhou juntamente a Moria e Kutumi com os teósofos, né? Então é um mestre... E ele também foi um dos reis magos. Eu falei um pouco sobre os reis magos, né? Esses 3 mestres que eu citei aqui no começo são os 3 reis magos que estiveram encarnados lá, que foram saudar o menino Jesus, né? É o mestre Almoria, o mestre Kutumi
e o mestre Joku, que foi o que deu os ditados desse livro. Então, esse aqui é um livro já bem mais profundo sobre as questões da aura, sobre a questão da energia, né? E é dado por um mestre do raio rosa, né? Então, por meio da leitura desse livro, a gente internaliza também um pouco dessa energia do raio rosa, que é a energia desse mestre, né? Do amor de Deus, da devoção, da beleza, né? Tem sempre os escritos desse livro estão sempre carregados de uma beleza muito grande, assim, de uma característica de desfrute, de amor, que abre o nosso coração para apreciar a beleza de Deus, apreciar as dádivas divinas, né? Então, esses foram os 3 primeiros raios, né? E posteriormente nós temos o Dossiê da Ascensão. Esse aqui tá em inglês, porque eu comprei antes de reeditarem o livro no Brasil, mas hoje já está disponível em português novamente. Esse é o livro dado pelo mestre Serapis Bey, que é o dirigente do 4º raio. É o Dossiê da Ascensão, então fala tudo o que a gente precisa saber sobre a questão da ascensão, sobre a questão do 4º raio, e esse livro ele é uma profunda iniciação, assim, dada para nossa alma nos níveis internos. Se a gente conseguir ler, meditando, penetrando realmente a profundidade desse ensinamento, nós estaremos absorvendo essa energia do raio branco, que é a energia por meio do qual nós realizaríamos a nossa ascensão. Então é um livro assim, muito profundo, muito potente, e o mestre Serapis Bey é conhecido como um grande mestre disciplinador, então ele traz uma energia muito forte assim de disciplina para nós podermos realmente purificar nossas almas, né? Então ele é um livro assim relativamente avançado. Se você sentiu o chamado no seu coração de ler esse livro, então leia, né? A gente deve sempre confiar nos nossos chamados internos. No entanto, eu separei também um outro livro que eu sinto que traz também essa energia do 4º raio, assim. Fala sobre essas iniciações do nível interior, do templo interno. Como eu vinha dizendo, esse livro aqui que eu separei, que é um livro da Teosofia, dado pela Annie Besant, que foi ela foi dirigente da Sociedade Teosófica por muito tempo, uma servidora muito fiel. E fala também sobre as mesmas iniciações do que esse livro, né, que são as iniciações do 4º raio, mas num vocabulário um pouco mais acessível, um pouco mais fácil de compreender, e se chama do recinto externo ao santuário interno. Então fala sobre como nós podemos substituir esse nosso impulso de buscar externamente numa religião pelo impulso de entrarmos no caminho de evolução interna, né? As iniciações internas que a nossa alma pode passar. E é um livro muito legal assim, sobre a questão das disciplinas internas que nós precisamos passar. E é um livro mais curtinho, né? mais acessível, mais fácil de ler assim, do que o Dossiê da Ascensão, que eu recomendo fortemente também. O Dossiê da Ascensão é um livro magnífico, assim, maravilhoso, mas esse aqui talvez seja um pouco mais acessível para quem ainda não tem muito conhecimento com os ensinamentos, né? Esse livro é dividido em 5 capítulos. Vou ler os títulos dos capítulos só para vocês terem uma ideia assim, do que é tratado, né? O primeiro capítulo é Purificação. O segundo capítulo, Controle do Pensamento. O terceiro capítulo, Formação do Caráter. O quarto capítulo, Alquimia Espiritual. E o quinto capítulo, No Limiar. Então é basicamente tratando sobre esses aspectos que nós precisamos desenvolver para cruzarmos o limiar do templo interno, né? E aí tem muitos mistérios nesse livro, assim, que nós devemos compreender a partir da nossa leitura, do nosso processo interior, assim. Mas é um livro também que eu sinto que traz muito essa energia do 4º raio, das iniciações do processo de ascensão. Se vocês quiserem, eu não tenho aqui os livros, nenhum livro que eu tenha identificado diretamente com o 5º raio. No entanto, eu recomendaria, se vocês quiserem aprofundar o estudo do 5º raio, buscarem os ditados de Mãe Maria, né? Da Arqueia Maria. No site da Summit Lighthouse vocês podem entrar lá, tem alguns ditados sobre de profecias dadas por Mãe Maria. Enfim, buscarem os livros que tenham sido dados pela Arqueia Mãe Maria, né? Que traz muito fortemente essa energia do 5º raio, da visão imaculada, do conceito imaculado. Para o 6º raio, que eu recomendaria esse livro aqui, é um livro também bastante avançado, assim, que é a Abertura do 7º Selo.
Esse aqui é um livro realmente comprido, como vocês podem ver, tem umas 400 páginas, né? 450 páginas. Esse livro realmente é um processo de iniciação no raio rubi. É um processo muito profundo, assim, da alma. Se você começar a ler esse livro, são livros, assim, que se as pessoas às vezes pegarem para ler de uma forma superficial, acabam não entendendo nada, assim, porque realmente é um livro que exige que nós meditemos, que nós compreendamos esses ensinamentos a partir do nível interno da alma, né? Então, assim como o Dossiê da Ascensão, são dois livros, assim, bastante avançados, no sentido, não no sentido intelectual, mas no sentido de como nós devemos compreender aquele ensinamento, né? Devemos compreender através da meditação interior, nosso Cristo interior, do nosso coração, da nossa alma, da energia, e não só da mente, né? Esse é um livro que traz a característica do raio rubi muito fortemente, né? Que é a senda de iniciação no raio rubi. E por fim, para o sétimo raio, o raio violeta, eu recomendaria o livro que eu já mostrei em outros vídeos também, né? O livro de ouro de Saint Germain, que é, assim, a essência do ensinamento de Saint Germain para a nova era. É um livro, assim, que me faltam palavras para descrever, é um livro magnífico. Foi o livro por meio do qual eu entrei nos ensinamentos. Realmente digo, assim, que esse livro salvou minha vida, assim. Eu não sei o que eu seria se não tivesse encontrado esse livro, assim, na minha caminhada, sabe? Mudou a minha vida totalmente. Passei a me sentir muito melhor, muito mais leve, a ter ferramentas para lidar com as questões que aconteciam na minha vida, controlar melhor meu pensamento, controlar melhor a energia que fluía de mim, controlar melhor aquilo que eu vejo. Então é um livro, assim, que traz muito fortemente a ideia a energia da chama violeta, né? Da transmutação, da liberdade, do perdão, da misericórdia. Então é isso, foi uma breve passagem, assim, por livros que trazem as energias de cada um dos raios. Enfim, o que eu realmente recomendaria é que no início vocês absorvam um pouquinho de cada, assim, por meio daquele livro Os Senhores dos Sete Raios ou Os Mestres dos Seus Retiros, para ter realmente um sentimento do que é cada raio, assim, antes de começar a se aprofundar em um ou em outro. Mas às vezes o chamado interno da pessoa é muito forte, assim, vê um livro e fala, é esse. Aí segue o seu chamado, porque é muito importante a gente aprender a respeitar essas intuições e chamados internos, porque é algo que nossa alma sabe, assim, né? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que vocês tenham agora uma compreensão um pouco maior do que são cada um dos raios. Se tiverem qualquer dúvida, coloquem aqui no vídeo, que eu ficarei muito feliz em responder. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.